A segunda turma do STF decidiu que trechos da delação premiada de executivos da Odebrecht, que citam o ex-presidente Lula, devem ser analisados pela Justiça Federal de São Paulo. A primeira turma julgou a liminar do ministro Marco Aurélio, que suspendeu o julgamento em outubro de 2016, a pedido de um dos réus, Jaime Garcia Dias. Não se admite a reeleição de senador ainda no exercício da primeira metade do seu mandato. A alienação parental é vista como uma forma de abuso psicológico. Há enorme interesse, tanto dos incorporadores como dos consumidores, em buscar segurança jurídica. Olá, boa tarde. Boa tarde. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que os trechos da delação da Odebrecht sobre o ex-presidente Lula sejam analisados pela Justiça Federal de São Paulo. Por 3-2, a segunda turma do STF decidiu que trechos da delação premiada de executivos da Odebrecht, que citam o ex-presidente Lula, devem ser analisados pela Justiça Federal de São Paulo, como, por exemplo, a reforma do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, a compra do terreno do Instituto Lula e pagamentos de palestras, em troca de supostos benefícios à empreiteira. Votaram a favor dessa decisão os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Para eles, os fatos citados não têm relação com o esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Ainda que o Ministério Público Federal possa ter suspeitas fundadas em seu conhecimento direto da existência de outros processos ou investigações de que os supostos pagamentos noticiados nos termos de colaboração teriam origem em fraudes ocorridas no âmbito da Petrobras, entendo que não há nenhuma demonstração desse liame nos presentes autos. Eu estou me manifestando no sentido de acolher os embargos com efeitos modificativos para determinar a remessa dos termos de colaboração e de seus respectivos elementos de corroboração à Seção Judiciária de São Paulo. Já o ministro Edson Fachin manteve a decisão que as investigações permaneçam na Justiça Federal do Paraná. O ministro Celso de Mello seguiu o relator. Entendendo aqui pela ausência de omissão que seria apta a legitimar os embargos de declaração, pedindo todas as vênias. É perceptível, de todo o alegado pela parte ordem embargante, que a intenção de provocar um rejulgamento da causa concedente a pontos já enfrentados, isso torna inviável a utilização dos embargos de declaração, que possui pressupostos de admissibilidade muito específicos e que não estão presentes no caso. Também por maioria, os ministros decidiram que a Justiça de Pernambuco deve analisar as investigações sobre supostos atos ilícitos na construção da refinaria Abreu e Lima, revelados pela delação da Odebrecht. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal autoriza a TRF da 2ª Região, no Rio de Janeiro, a julgar contraventor ligado à cúpula do Jogo do Bicho. A primeira turma julgou a liminar do ministro Marco Aurélio, que suspendeu o julgamento em outubro de 2016, a pedido de um dos réus, Jaime Garcia Dias. Essa decisão saiu 3 semanas antes do julgamento da cúpula do Jogo do Bicho no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. O ministro Marco Aurélio alegou que o caso deveria aguardar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de realização por mais de 30 dias de sucessivas interceptações telefônicas em investigação criminal. Cabe ter presente que o plenário do Supremo, em 3 de junho de 2013, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral no recurso extraordinário 625-263, relator o ministro Gilmar Mendes, ante a renovação sucessiva do afastamento do sigilo telefônico quando voltado à investigação criminal ou instrução penal.
A prorrogação das escutas telefônicas chegou ao STF em um recurso extraordinário do ministro Gilmar Mendes. O Supremo decidiu que o caso a ser analisado terá repercussão geral, ou seja, deverá ser aplicado pelas instâncias inferiores em casos semelhantes. A defesa de Jaime Garcia Dias pediu que a liminar do ministro Marco Aurélio fosse mantida e que o julgamento ficasse condicionado à análise do recurso extraordinário no Supremo sobre a questão das escutas telefônicas. Mas o ministro Marco Aurélio foi voto vencido. Os outros ministros revogaram a liminar. Temos decidido aqui, nesta turma, que não se deve sobrestar os processos até o julgamento da repercussão geral e até que isso venha a ocorrer, nós temos aplicado a jurisprudência dominante no sentido de que a interceptação telefônica pode ser, sim, renovada. Vamos agora ver a pauta de julgamentos de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Direitos fundamentais é o primeiro tema da sessão plenária desta quarta-feira, começando com o recurso extraordinário, onde se discute se parlamentar tem direito a obter isoladamente informações e documentos do chefe do Poder Executivo. Ainda sobre direitos fundamentais, 2 mandados de segurança tratam de casos envolvendo quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico e os limites de uso desses dados. Poder Judiciário e funções essenciais à Justiça é o tema seguinte, com 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Ambas questionam resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que determina procedimentos de pedidos de interceptação telefônica. Fecha a pauta o tema servidor público, com agravo regimental em medida cautelar em suspensão de liminar, em caso onde se discute a possibilidade de parcelamento do salário de servidores públicos no estado do Rio Grande do Sul. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Você vai acompanhar esses julgamentos de habeas corpus de Paulo Maluf e Antônio Palocci daqui a pouco, a partir das 2h da tarde, comigo e com a consultora jurídica Karina Zucolotto, aqui na TV Justiça. Eu conto com a sua audiência. Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus a atendente de lanchonete preso durante a operação da Polícia Civil contra a milícia em uma festa no Rio de Janeiro. O ministro Antônio Saldanha Palheiro, aqui do STJ, negou o pedido de habeas corpus da defesa de um atendente de lanchonete que foi preso junto com outras 158 pessoas no último dia 6 de abril, em uma festa supostamente organizada para encontro de milicianos no Rio de Janeiro. A prisão em flagrante das 159 pessoas foi convertida em prisão preventiva. No local da festa foram apreendidos 11 veículos roubados, armas, munições e uma granada. Na decisão, o ministro destacou a magnitude do caso e o pouco tempo entre os fatos e a impetração do habeas corpus na Justiça Fluminense, que ainda não teve o mérito analisado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou a liminar, mas ainda não julgou o pedido principal, o que, em princípio, impede o conhecimento do habeas corpus impetrado no STJ, pois caracteriza supressão de instância. 14 pessoas dessa mesma milícia foram presas hoje em outra operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Gabriel Seafri, que tem outras informações. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nesta operação de hoje, a Polícia Civil tenta localizar o Wellington da Silva Braga, apontado como chefe dos milicianos, e também o irmão dele. Com as prisões já realizadas, a polícia tenta desarticular a parte financeira da milícia, apontada como a maior do Rio de Janeiro. São cumpridos 18 mandados judiciais de prisão por aproximadamente 100 agentes da Polícia Civil. A operação se concentra na zona oeste da capital do estado. Além da polícia, também participam da operação a Agência Nacional do Petróleo e o Departamento de Transportes Rodoviários do estado do Rio de Janeiro. Cadu, com você. Obrigado, Gabriel. E o plenário do TSE decidiu manter o mandato do governador da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho, reeleito em 2004. Ele era acusado de cometer irregularidades no primeiro mandato. E também na sessão dessa terça-feira, os ministros se posicionaram a respeito de uma consulta feita pelo senador Romário.
Na sessão administrativa, os ministros responderam negativamente a uma consulta feita pelo senador Romário. Ele queria saber se um senador que está na metade do mandato de 8 anos poderia se reeleger a um novo mandato para o mesmo cargo. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que considerou não ser possível a reeleição no meio do mandato. Não se admite a reeleição de senador ainda no exercício da primeira metade do seu mandato, tendo em vista que, os 4 anos finais do mandato passariam a ser exercidos, em regra, por suplente e não pelo senador eleito, em fraude à vontade popular e ao sistema eleitoral. E 2, a Constituição exige que a cada 4 anos haja a renovação da composição do Senado. Já durante a sessão jurisdicional, o plenário rejeitou o registro de candidatura de Marcos Rocha Mendes, eleito em 2016, prefeito da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Os ministros entenderam que Marcos estava com os direitos políticos suspensos e, por isso, não poderia participar da votação municipal. Eu estou acompanhando integralmente a relatora que, no seu voto, concluiu pelo indeferimento do pedido de ingresso como assistente, não conheceu do recurso especial da coligação Mudança Verdadeira por ausência de legitimação e deu parcial provimento do recurso de Jânio dos Santos Mendes e Valdemir da Silva Mendes e também do Ministério Público Eleitoral e de Paulo César e Almeida e da coligação por um Novo Tempo para, reformando-se o Arécio Regional, indeferir o registro da candidatura de Marcos da Rocha Mendes ao cargo de prefeito no pleito 2016. Em outra decisão, o Tribunal Superior Eleitoral manteve o mandato de Ricardo Vieira Coutinho, governador da Paraíba, reeleito em 2014. Uma coligação adversária acusava Ricardo de ter praticado conduta vedada a agente público durante o primeiro mandato. Isso porque ele teria renunciado a créditos fiscais. Mas a maioria do plenário entendeu que não houve irregularidade e manteve o mandato do governador. Se for um programa elaborado, pode ter falhas nesse programa. Claro que pode, mas não tem desonestidade nisso. Não tem gratuidade, professor Barroso. Não existe, não foi identificado nessa conduta do governador algo que se possa dizer que é ímprobo, que é ilícito, que é criminoso, que é abusivo. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, dia 25 de abril, marca o combate à alienação parental. A alienação parental é vista como uma forma de abuso psicológico e, segundo especialistas, os traumas podem se refletir ao longo de toda a vida da vítima. Os ex-policiais militares Jefferson de Araújo Miranda e Sérgio Costa Júnior, condenados pela morte da juíza Patrícia Scioli, voltarão a ser julgados às 2h da tarde de hoje no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Os 2 e outros 3 policiais foram denunciados pela morte do jovem Diego Belliene em junho de 2011. A juíza, que na época era responsável pelo processo em andamento no Tribunal do Júri de São Gonçalo, recebeu a denúncia da morte de Diego e decretou a prisão preventiva dos policiais em agosto de 2011, mês em que foi assassinada. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a Cesare Battisti. Com a decisão, o italiano não precisa mais cumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça em uma acusação de tentativa de evasão de divisas. A maioria dos ministros da sexta turma do STJ acolheu o recurso em habeas corpus impetrado pela defesa de Cesare Battisti. Com isso, as medidas cautelares impostas pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em substituição à prisão preventiva, foram anuladas. O italiano Cesare Battisti foi preso em flagrante por suposta tentativa de evasão de divisas em 2017, na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, quando tentava ir para a Bolívia. Com ele, a polícia encontrou cerca de R$25 mil em dinheiro. A prisão, inicialmente em flagrante, foi convertida em preventiva e, posteriormente, substituída por medidas cautelares. De acordo com o relator do recurso no STJ, ministro Nefe Cordeiro, o TRF3 não indicou circunstâncias concretas para justificar a necessidade das medidas aplicadas. Dia 25 de abril foi escolhido para discutir o combate à alienação parental em todo o mundo.
A prática consiste na interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente por um dos pais, pelos avós ou por quem tenha a guarda do menor, causando sérios prejuízos ao vínculo afetivo. A mulher de 44 anos, que prefere não mostrar o rosto, diz que sempre se sentiu rejeitada pelo pai. Uma ideia reforçada pela própria mãe. Meu pai nunca me ligou para me dar um parabéns. Eu aprendi o nome do meu pai com 6 anos de idade, quando ele me ensinou o nome dele. Tanto que o sentimento que eu tenho que trabalhar sempre até hoje é de rejeição. Ela foi vítima da chamada alienação parental, que é quando um dos pais cria situações negativas para afastar a criança do convívio do outro. A prática é antiga, mas há 8 anos uma lei foi criada para proteger direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Esse genitor alienador ou a pessoa que está fazendo alienação, ela pode ser condenada ao pagamento de uma multa. Nas visitas, pode ser uma visita assistida ou pode ser encaminhado para um tratamento com um psicólogo, psiquiatra. Dependendo do ato em si, ele tem repercussão tanto na lei de alienação parental quanto nas demais esferas. A alienação parental é vista como uma forma de abuso psicológico e, segundo especialistas, os traumas podem se refletir ao longo de toda a vida da vítima. Insegurança, incapacidade de compreender o que é o amor, se ela é amada, se ela pode ser acolhida, enfim, né, vai se tornar um adulto provavelmente inseguro nas relações. E para falar sobre alienação parental, recebemos agora no estúdio a advogada Liliana Marques. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu queria que a senhora explicasse na prática o que é alienação parental, como caracterizar uma alienação parental. Bem, alienação parental, ela é uma interferência na formação psicológica da criança e do adolescente. É uma prática muito antiga, entretanto, ela foi regulada pela Lei 12.318 somente em 2010, né? Hoje é corriqueira nos nossos tribunais e tem que ser realmente amplamente divulgada e discutida, né? Ela acontece normalmente quando há um rompimento, né? Desfazer um relacionamento, um casamento mal resolvido, que vem junto um sentimento de vingança, né? Do alienador. A criança passa a ser um objeto de vingança, né? Então, o que a gente diz comumente é feita uma lavagem cerebral na criança ou no adolescente. Normalmente, os agentes dessa prática normalmente são os pais, mas não só eles podem ser acusados, podem ser aqueles que estão incorrendo nessa prática. A prática pode ser praticado por um dos genitores, pelos avós ou qualquer pessoa que a criança ou adolescente esteja sob autoridade. Entretanto, a jurisprudência vem entendendo, a doutrina mais precisamente, que tios, irmãos também podem praticar alienação parental. Agora, a alienação parental é crime, né? Ela não é crime na esfera penal, não obstante estava no projeto, mas foi retirado, né? Então, os pais que praticam são punidos sim, mas não na esfera criminal. Uma situação que tem causado alarme é uma acusação que não é a única possível no caso da alienação parental, mas que tem sido muito corriqueira, causando seríssimos problemas, que é a acusação de pedofilia e abuso sexual por um dos genitores. Isso tem causado muitos problemas. Tem, por quê? Porque é uma acusação gravíssima, né? Cabe ao judiciário de pronto resolver, então não pode esperar averiguar. Então são tomadas medidas rápidas e para se fazer uma análise. E isso pode ser, ao final, chegar e falar, não, olha, infelizmente ocorreu uma mentira por parte de um dos genitores. Ou seja, afastou a criança do convívio de um dos genitores, da família, trazendo um prejuízo quase que irreversível. E a atitude da polícia ela é praticamente imediata quando há uma acusação dessa? Imediata, e tem que ser, né? Eu acho que a lei ela tem que seguir o rigor da lei. Quando se trata de criança e adolescente, o nosso judiciário ele é muito rápido. Agora, descobriu a alienação parental, o que fazer, quem procurar, e o judiciário é bem sensível a essa causa, tem toda uma preparação para receber essa criança e para ouvir essa criança, porque o abalo psicológico dura aí a vida toda, né? Dura. Quando se desconfia de uma alienação, tem que se procurar de imediato o judiciário e apoio psicológico, né? Na esfera judicial pode ser detectado a qualquer momento, num processo de separação, num processo de divórcio.
O juiz detectando que tem eventual alienação parental, esse processo passa a tramitar em prioridade, né? São tomadas medidas para se certificar, quais sejam, olha, pode ocorrer a suspensão, pode uma advertência, paralelamente é feito um estudo psicossocial pela equipe do judiciário, sendo comprovada essa alienação, pode-se reverter a guarda. Agora, como comprovar? Acho que é difícil, né, comprovar? Olha, não é fácil, não. É através de um estudo psicossocial, que não é fácil. Era exatamente o ponto que eu queria perguntar. Há alguns anos, particularmente quando se refere ao direito de família, por exemplo, os núcleos psicossociais que têm feito esse acompanhamento, isso tem sido eficaz? Os juízes podem determinar um aprofundamento, inclusive, como uma sentença interlocutória, esse tipo de acompanhamento, no caso tanto da criança quanto dos pais? Pode, com certeza. Olha, nós temos um judiciário que realmente ele acompanha a evolução do direito de família, como a gente falou no início da reportagem, a alienação parental sempre existiu, né? Não sabia a forma como tratar. Hoje se tem essa consciência, o judiciário tem um aparato, ou seja, o juiz ele trabalha com a equipe do psicossocial, que são pessoas capacitadas a fazer um estudo com os genitores e com a criança, ou se necessário com a avó, quem esteja envolvido, né? Faz-se um relatório, é levado para o juiz, é oportunizado as partes se manifestarem acerca desse relatório. Com base nesse relatório e na manifestação, o juiz vai proferir uma sentença. Essa sentença, sim, pode vir acompanhada de instruções para que tenha acompanhamento, para reversão, conforme a gravidade. O tema, é claro, dá um documentário, ou muitos documentários e muitos estudos, mas pelo menos falamos um pouquinho a respeito hoje do tema. Muito obrigado pela participação. Obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos e até a próxima. Eu que agradeço. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, STJ debate direitos dos consumidores em negociações imobiliárias. Há enorme interesse, tanto dos incorporadores como dos consumidores, em buscar segurança jurídica. Terminam hoje as inscrições para a audiência pública convocada pela ministra Rosa Weber para tratar da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A ministra é relatora de uma ação no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. A audiência, além de permitir a participação da sociedade na discussão do assunto, quer reunir elementos para auxiliar no julgamento da ação. A audiência deve ser realizada no início do mês de junho, mas a data ainda será confirmada. E se você quer participar, mande um e-mail ainda hoje para o endereço adpf442@stf.jus.br. A seleção para a audiência vai levar em conta critérios como representatividade e especialização técnica. O Superior Tribunal Militar condenou ex-soldado do Exército por tentativa de homicídio. O crime aconteceu em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. O ex-soldado foi condenado na primeira instância com base nos artigos 205 e no artigo 30, inciso 2, ambos do Código Penal Militar, e recebeu pena de 6 anos de reclusão. Em 2015, o réu pegou uma arma do quartel e seguiu em direção à vítima, que preparava uma refeição com outros militares. Apesar dos pedidos insistentes para que a brincadeira fosse interrompida, as testemunhas afirmaram que o acusado disparou na cabeça do soldado, deixando diversas sequelas físicas e emocionais. Representando o réu, a Defensoria Pública da União pediu a mudança no enquadramento do crime de dolo eventual para culpa consciente, argumentando que existia uma amizade entre os soldados, assim como a comprovação por testemunhas de que o apelante não havia intenção de matar quando disparou a pistola. Já o Ministério Público Militar pediu pela condenação e manutenção da pena. No Superior Tribunal Militar, o ministro relator do caso, William de Oliveira Barros, proveu parcialmente o apelo da defesa. Assim, o decreto condenatório merece reparo parcial apenas no quanto da pena estabelecida, tendo em vista a desproporção na fixação pelo juiz Acor com os elementos escolhidos ao longo da instrução criminal, impondo ao apelante pena justa e alinhada à razoabilidade. O ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, presente no plenário do STM, contestou a sentença, considerando a gravidade da situação. Entendo que dando provimento para reduzir para 6 anos,
com a redução de 1/3 pela tentativa para, salvo engano, no meu cálculo aqui, fixando a pena definitiva em 4 anos. A maioria do plenário seguiu o entendimento do ministro Péricles. Dessa forma, o ex-militar cumprirá a pena de 4 anos em regime aberto. Os direitos e papéis dos consumidores que participam de negócios imobiliários foram temas de um debate hoje no Superior Tribunal de Justiça. Um dos bens mais desejados pelos brasileiros, a casa própria, foi tema de debate no Superior Tribunal de Justiça. O seminário A Incorporação Imobiliária na Perspectiva do STJ, a Proteção do Consumidor, reuniu mais de 500 pessoas no auditório externo da Corte. Na abertura do evento, a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, ressaltou que a exposição de ideias é fundamental para estabelecer uma melhor segurança jurídica na relação de consumo. Sob todas as perspectivas, há enorme interesse, tanto dos incorporadores como dos consumidores, em buscar segurança jurídica, a partir da consolidação da jurisprudência do tribunal constitucionalmente responsável justamente por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional. Com foco na proteção do consumidor, ministros do STJ e especialistas falaram sobre as distinções entre consumidor, investidor e crédito imobiliário para aquisição de imóveis, a evolução da jurisprudência sobre o assunto e os julgamentos do STJ. Primeiro, o direito é debate e o direito é discussão. E todas as vezes que temos discussões no campo doutrinário, tem reflexo no campo jurisprudencial, porque a doutrina é levada para os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. E o Superior é um tribunal de uniformização. E o direito privado encerra no Superior Tribunal de Justiça. Vamos procurar analisar o ângulo do consumidor, como o consumidor vê essa questão em juízo, como está sendo formada a jurisprudência, quais são os pontos que se podem aperfeiçoar e, claro, sempre também ouvindo o outro lado, do construtor, as suas ponderações, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, é um momento agora de reflexão sobre esse tema que nós estamos aprofundando, avançando cada vez um pouco mais. E como o STJ é o grande regulador da iniciativa privada, é o formador, a última palavra na jurisprudência do direito privado, esse é um momento justamente de pensar a jurisprudência que vem sendo formada e imaginar aí o que nós podemos aperfeiçoar. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 61 99260 6116. E o nosso e-mail, jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Eu encontro com vocês daqui a pouco no Direto do Plenário e amanhã em mais uma edição do Jornal da Justiça, primeira edição.